Sabe aqueles personagens que a gente fica extremamente puto da vida com eles? Então, eu trouxe 5 desses nojentos aqui no vídeo de hoje. E eu duvido você me falar algum personagem que não tá nessa lista aqui que a gente odeia mais que esses 5, viu? Eu procurei os mais odiados mesmo. Fala pessoal, tudo de boa? Raul aqui. E uma pessoa que eu odeio mais que esses 5 personagens aqui é a pessoa que não deixa o like aqui nesse vídeo e nem se inscreve no canal. Pra mim, essa pessoa tem que comer arroz com vapaço o ano inteiro, viu? E lembrando, né? Vamos por ordem de odiação, né? Quem a gente odeia mais vai ficar por último. Começando por ela. É a senhora Carmody em O Nevoeiro. E essa mulher, cara, eu odeio todos os jeitos dela. Não tem uma coisa que ela faça que eu não odeio. Pelo amor de Deus. Mas vou dar uma resumidinha aqui pra vocês do que é esse filme. O Nevoeiro, pra quem não lembra, o nosso protagonista David e o filho dele Billy vão até um mercadinho no centro da cidade, mas chegando lá começa um nevoeiro danado lá que se espalha, uma neblina muito densa, e quem tenta sair nessa neblina acaba sendo morto e finalizado por alguns monstros que começa a aparecer. Parece uns besouros, umas abelhas gigantes, uns bichos enormes, umas coisas bem feias mesmo. E a explicação que a gente vê mais para perto do final do filme é que esses monstros apareceram quando um experimento do exército deu errado. Ou seja, ele estava tentando abrir uma espécie de portal para um outro universo, como se fosse um multiverso, né? Só que infelizmente, em vez da gente entrar naquele universo, a gente meio que puxou os bichos de lá para cá. E infelizmente era um universo cheio de monstros e essa neblina assustadora. E aí que começa a desenvolver a história do filme. E com todo mundo preso ali dentro desse mercadinho e já com o cu na mão dos bichos invadirem lá e pegarem eles, essa senhora Carmody, que é uma religiosa fanática mesmo, assim, de último nível, ela começa a colocar o terror em todo mundo e ainda falar que a culpa é nossa. Tipo assim, a culpa é dos seres humanos, Deus tá castigando a gente, que não sei o que. E grande parte, não todo mundo, mas em geral ali, acredita nela mesma, que a culpa é nossa e que Deus está punindo a gente. E numa parte ela meio que tá certa mesmo, né? Afinal, a culpa é sim nossa. Mas não é que Deus esteja castigando a gente. E ela, nessa paranoia toda, ela começa a culpar algumas certas pessoas. Tipo, tem um rapaz do exército lá que ela coloca a culpa diretamente nele. Porque ele tá falando, digamos assim, mentira, né? Fala, não foi o exército que fez isso. Isso daí é Deus culpando a gente. Então ela fala o quê? Deus quer o seu sacrifício. Vai lá e manda um pessoal tacar ele fora da loja pra ele ser morto pelos monstros. E assim é feito. E só aí eu já começo a ficar com a raiva da porra dela. E além de mentirosa, ainda quer sacrificar os outros. Como se Deus fosse querer que ela fizesse isso. E pra mim a pior parte vem logo agora. Quando do nada, essa marditona ela quer finalizar o Billy, que é o filho do David, o nosso protagonista. Quer dar ele de sacrifício pros monstros, achando que isso vai resolver a parada. Só que daí o David e o seu grupo lá não deixa, confronta ela. Então quando eles decidem fugir do mercadinho, levando alguns alimentos, né, pra não correr risco de passar fome, ou morrer de fome ou de sede, ela acorda primeiro que eles e quer deixar eles vazar sem alimento nenhum, entendeu? Só que graças a Deus ela tem o seu fim nesse filme mesmo. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Porque depois disso gera um atrito e uma briga muito forte entre a senhora Carmody e os fiéis dela contra um grupo do David e eles querendo fugir de lá. Então, depois desse atrito todo, dessa briga, eles decidem sair de lá, seja na base da porrada, da bala, da facada, seja do que for. Eles vão sair de lá. E só tem uma arma nesse mercadinho, e está com o Wally, que é um rapaz do grupo do David. E quando a senhora Carmody tenta impedi-los de sair, o Wally vai e a finaliza com um tiro na cabeça. E, cara, deu um alívio muito grande quando isso aconteceu, viu? Eu não vi a hora. Ô mulher do caramba, viu? E já de segundinha aqui, a gente tem a doutora Cecília, de Jogos Mortais 10. Sim, do filme mais novo e recente, né? Essa doutora Cecília, no começo do filme, a gente acha que ela é uma médica, tal, muito boa, que realmente faz uns tratamentos muito foda, assim, para os pacientes. Só que, ao decorrer do filme, a gente descobre que, na realidade, ela e a sua ganguezinha nem médicos são. Eles só fazem esse programa todo para enganar as pessoas que têm câncer terminal, roubar a maior quantidade de dinheiro possível deles e deixar eles morrerem depois. Assim ela consegue ficar com o dinheiro e ficar fora das autoridades. E claro, né, ela fez isso com a pior pessoa possível nesse cenário, o John Kramer.
E a partir do momento que a gente vê que o pessoal da equipe dela vai sendo finalizado conforme as armadilhas vão decorrendo, a gente vê que ela é muito mais filho da puta ainda. Ela pega as tripas da Valentina, que já estava morta depois da armadilha, e joga, faz tipo de uma corda para puxar uma mesinha que tá com o celular dela próximo. Tudo isso para ligar pro Parker, que era um outro cúmplice dela, também para vir resgatar, que ele era o único que não tinha sido capturado. Mas ele estava tudo programado na mente de John para ele estar lá também. E ela faz pior ainda, pessoal. Depois que a Gabriela ela se salva da sua armadilha, que teria que quebrar o pulso e o pé, ela vai e a finaliza ainda, só para não ter que dividir o dinheiro. Como a equipe dela inteira já estava morrendo e ela estava crente que ela ia sair dali viva, ela vai e finaliza a garota, do nada. Derrubaram aqui, ó! Próxima semana! E quando ela acha que virou o jogo pra cima do John, ela pega e ainda prende o John e um menino chamado Carlos, que era um menininho que o John tinha se afeiçoado lá no México. Tinha feito uma amizade com o garoto, né? Então ela simplesmente pega o menino que não tem nada a ver, é uma criança, ela pega ela e amarra na mesa junto do John, que era uma armadilha que meio que afogaram uma das duas pessoas em suco vermelho, se é que você me entende, né? Mas é claro que ela teria o seu fim nesse filme mesmo. Quando ela acha que já finalizou, ela larga o John e o menino lá na armadilha, enquanto isso a manda presa também, e vai sobre lá para cima de uma sala para pegar a bolsa cheia de dinheiro e levar para casa e ir embora. Só que nesse momento que ela tira a bolsa do armário, a sala se fecha inteira e começa a soltar um gás venenoso lá dentro. E isso tá ela e o Parker dentro da sala. E é claro, o John sempre dá uma chance de vida para os seus pacientes, digamos assim, que ele tenta mudar. Então ele deixou uma janelinha lá aberta com espaço para colocar a cabeça para não respirar o ar venenoso. E claro, a Cecília, como uma boa cuzona, ela vai e finaliza o Parker ali mesmo, sem nem pensar duas vezes. E tenta se salvar colocando a cabeça pra fora. E apesar dela parecer ter morrido nesse filme, eu acho que ela ainda vai continuar viva, pois esse filme deu tão certo que é óbvio que vai ter mais um, pessoal. E de terceirinha aqui, pessoal, aumentando muito mais o meu ódio, temos a família Armitage, que é do filme Corra. Chris era um garoto boladão que estava indo conhecer a família da sua namorada. E ele já tava meio com um pezinho atrás, né? Porque ele era negro e a família dela toda era branca e tinha aqueles preconceitozinhos e tal. Só que infelizmente ele não sabia que ia ser muito pior do que ele imaginava. E chegando lá, ele percebe que eles são racistas de verdade. Tanto que eles usam aquelas frases que é meio que é pra descontrair, sabe? Ah, tipo, eu tenho um amigo negro que não sei o que, e qualquer outro tipo de frase parecida que não prova nada, só que você é realmente aquilo que você está dizendo que não. Veja a história desta vagabunda. Coloca no ar. Só que bem pior do que racistas, eles ainda fazem experimentos com os negros que vão para lá. Eles fazem uma troca de mente, pegando algum membro velho da família que já está para falecer e colocando no corpo daquele negro jovem que eles pegaram ali. E cada um da família tem o seu papel para isso acontecer assim tão perfeitamente. A Rose, que é a namorada do Chris, ela tem o papel de capturar. Por isso a gente vê várias fotos dos antigos namorados dela que eram negros também. Já a mãe da Rose, ela tem o papel de hipnotizar aquela pessoa, colocar ela em um transe com ela não consiga sair ou fugir. E isso facilita também a cirurgia, que nisso já é o pai dela que faz essa cirurgia, essa troca de mente, e ele faz esse plano inteiro. Mas o Chris, ele tem uma perspicácia enorme, pessoal. Pensa num cara brabo de verdade. E ele finaliza os membros da família de um a um, de maneiras mais diferentes possíveis. E confesso que isso aqui é uma maravilha de ver, não é mesmo? Não sei se só fui eu que fiquei feliz, mas foi muito bom. E caso você não lembre, esse filme tem um final alternativo muito perturbador. E caso você queira dar uma relembrada, o card vai estar aqui em cima. Pelo menos eu acho que é desse lado. E a nossa quarta personagem de hoje é a Diane Sherman, do filme Fuja. E confesso que eu reassistindo esse filme de novo, há uns dias atrás, foi o que me deu a ideia desse vídeo aqui. Porque, cara, pensa num ódio que eu tenho dessa mulher, velho. Pelo amor de Deus. Não me aguento, mano. É muita raiva que eu tenho dela. E esse filme Fuja, ele conta a história que no começo a Diane parece uma pessoa normal. Uma mulher que apenas gosta de cuidar da filha dela, que tem alguns problemas de saúde, por isso ela precisa tomar alguns remédios específicos. Mas ao decorrer do filme,
A gente vê que a Chloe, que é a filha dela, não tem doença alguma, ou pelo menos não era para ter. Mas essas doenças foram causadas pelos remédios que a mãe dela forçava ela a tomar desde criança. E as coisas vão piorando cada vez mais. Então Fuja é um filme de terror psicológico enorme. E acredite, dá muita raiva dessa mulher. Porque além dela manter a filha tomando esses remédios que causam a paralisia nas pernas e algumas paradas de alguns órgãos dela, ela ainda mantém a filha presa em casa, que às vezes ela corta a internet, o telefone, a TV e tudo mais. Ela não deixa a menina nem ir no quintal para pegar as cartas do correio, para que ela não visse que ela passou na faculdade, para que ela não saia de casa. É muito possessiva essa relação das duas. E logo depois temos a cena da farmácia, que, cara, é uma das melhores cenas do filme. Que a Chloe, ela consegue dar uma escapulida assim da mãe dela e ir até uma farmácia e pergunta para a farmacêutica do que é feito esse remédio, para que serve. Então a farmacêutica fala que esse remédio é de cachorro, não é para humano tomar aquilo. Mas ela pergunta, mas se caso um humano tomasse, o que aconteceria? E a farmacêutica fala, pô, pelo menos uma paralisia nas pernas ia ter. E aí ela soma, 1 mais 1 é 2, e aí você já viu, ali ela descobre tudo. E a mãe dela fica cada vez pior, a controlando e a mantendo presa cada vez mais. E cara, a Chloe vai descobrindo cada coisa muito pior. Tem um momento que a mãe dela tranca ela no porão, que ela vê umas pastas, uns documentos que ela entende que a vida dela inteira é uma mentira. Além dela não era para ter doença nenhuma, ela foi sequestrada pela sua mãe, né? Porque ela foi sequestrada na maternidade. Ou seja, nem mãe biológica dela ela é mesmo. Então, mas chegando para perto do final do filme, ela consegue sim denunciar a própria mãe e fugir dela. Tanto que no final mesmo do filme, a gente tem uma espécie de vingança dela aqui. Coisa que ela consegue denunciar a própria mãe e ela vai presa no hospital psiquiátrico. Então ela continua indo visitar a sua mãe. Você percebe, pô, cara, que redenção, né? A personagem, mesmo depois de tudo isso, ainda continua indo visitar a mãe. Mas ela vai e sempre dá o mesmo remédio que ela tomava, de paralisia nas pernas, para a própria mãe. E cara, uma vingança muito boa desse filme que ele fez. Ela realmente, literalmente, ela tomou do próprio remédio. E o quinto e último aqui da nossa lista é o cara mais odiado do planeta Terra inteiro. E eu duvido que você ache alguém que odeia mais que esse cara. Mano, pelo amor de Deus. E ele é o Percy Whitmore, de A Espera de um Milagre. E esse rato de esgoto, para ser bem educado com ele é um guarda de uma prisão que os detentos estão no corredor da morte, ou seja, eles vão ser finalizados uma hora ou outra. E, infelizmente, o nosso protagonista desse filme, o John Coffey, ele foi parar nessa prisão depois de ser acusado de finalizar 2 garotinhas, que a gente sabe que ele não fez isso, né? E pelo contrário, ele tentou salvá-las, mas não chegou a tempo, ele não conseguiu. Mas lá estava ele sofrendo na mão do Percy também. Que esse corno de marca maior, ele torturava psicologicamente e fisicamente todos os detentos daquela ala. Chega uma parte do filme que ele chega até sabotar a execução do Del, que era um dos detentos que ele mais pegava no pé no filme inteiro. E cara, que ódio que dá desse cara. A gente sabe que ele sabotou e, mano, a gente fica, tipo, sem conseguir fazer nada. A gente quase não tem reação a não ser odiar esse cara. E claro, né, uma das melhores partes do filme, apesar de ser um filme bem triste no seu final, porque a gente sabe como ele termina, o Percy, ele fica num estado meio que catatônico, sabe? Meio que vegetando, sem o cérebro funcionar mais, por causa que o John meio que soltou alguns bichos ou algumas pragas dentro dele, que fizeram ele meio que pagar pelos pecados que ele cometeu. Zé da Manga! E cara, eu duvido muito não ter escorrido um suorzinho pelo olho quando você assistiu esse filme pela primeira vez. Ele é um filme muito emocionante de verdade mesmo. E realmente, a gente fica com tanta raiva desse Percy, cara, que eu tenho raiva até do ator, às vezes. Mesmo que o ator não tenha nada a ver, mas ele foi tão bem nesse papel que eu fico com raiva do cara mesmo ali. Se eu ver ele na rua, eu falo, irmão, sai daqui, vai. Eu nem gosto de você. E comenta aqui embaixo, faltou algum personagem que você odeia muito nos filmes? Deixa ele aqui nos comentários que pode ser que a gente volte com uma parte 2 desse vídeo.
Se vocês gostarem bem, não esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal para saber de tudo sobre os filmes e ter mais listas da horas como essa. E essa foi minha lista, pessoal, dos personagens mais odiados dos filmes do cinema e do que eu me lembro, pelo menos, tá bom? E assistam os outros vídeos que estão aparecendo aqui para vocês agora. E valeu, falou!